Meu filho é preguiçoso, ele não gosta de estudar, não gosta de ler. Eu chamo ele para estudar e ele sempre recusa. Será que ele tem um problema comportamental ou será que ele tem um transtorno? Assiste esse vídeo. Oi pessoal! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema super importante que eu venho percebendo de forma recente e frequente no consultório. É muito comum, quando a gente tem um filho, a gente sempre pensar nos problemas de comportamento. Então, todos os problemas que aparecem, as dificuldades na escola, as dificuldades no contexto social ou em casa, nós sempre correlacionamos como dificuldades de comportamento. O que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje e conversar é que nem sempre os problemas são apenas de comportamento. Existem transtornos e outras alterações cognitivas que podem estar associadas a essas questões de comportamento, que são sempre as mais visíveis, né? A gente primeiro vê que a criança é birrenta, primeiro a gente tem uma péssima mania de colocar essa criança como aquela criança que é mal educada, que não quer estudar, que não quer aprender, que não gosta de ir para a aula, quando na verdade o problema pode ser muito maior, né? Eu recebi aqui no consultório uma criança que tem 7 anos de idade, com questões comportamentais muito presentes. Então, comportamentos disruptivos, um comportamento muito opositor e desafiador com pais, com professores. Ela me trouxe durante as sessões verbalizações com sintomas muito presentes de depressão e de ansiedade. Então ela verbalizava uma total desvalorização pela vida, né? Verbalizava que ela não sabia por que a gente estava aqui na Terra, por que Deus mandava a gente para esse mundo, porque ela não via sentido em viver. Trazia muitas verbalizações também relacionadas à agressividade, né? Relacionadas muito ao contexto de videogame, dos games que ele tem acesso, que essa criança tem acesso. Iniciei o processo de avaliação neuropsicológica, entendendo e ouvindo essas queixas comportamentais, que são as mais presentes e as que a gente logo observa inicialmente, mas pensando que poderia existir também um transtorno cognitivo associado, uma alteração cognitiva. Então, o olhar também foi muito amplo durante esse processo de avaliação neuropsicológica, porque também existiam algumas queixas cognitivas associadas. Então, uma dificuldade de sustentar a atenção por um longo período, uma dificuldade de adquirir a habilidade da leitura, então uma criança com muita dificuldade no processo de alfabetização, algumas alterações no desenvolvimento da linguagem no início, mas que pelas questões comportamentais, essas alterações cognitivas acabavam ficando em segundo plano. E aparecia mais a queixa maior, estava relacionada ao comportamento mesmo. Iniciou o processo de avaliação e durante esse processo foi identificado déficits importantes relacionados à leitura. Déficits muito característicos, né, de uma dislexia, que seria aquele transtorno relacionado à aquisição da leitura, né, de palavras e da leitura de textos, de frases. Um transtorno tão importante onde a criança ela não conseguia fazer a leitura correta nem de sílabas, fonemas. Então, para ela ler palavras grandes como elefante, exercício, é muito difícil, ela não conseguia fazer essa leitura, né? Então, mesmo tendo professora particular, especializada, de forma individualizada, para fazer essa estimulação, estudar num bom colégio de rede privada, ainda assim ele não estava conseguindo alcançar os marcos do desenvolvimento da leitura e da escrita, porque também observei uma alteração na escrita. Então, consegue escrever palavras simples como boi, como fala, como pai. Finalizei o processo de avaliação neuropsicológica, sugerindo o diagnóstico de transtorno de aprendizagem relacionado à dislexia. Sugeri um TDAH associado, porque vi que essa criança tinha muita dificuldade ali na capacidade de atenção concentrada, na capacidade de atenção alternada. Mas aquilo ali me marcou muito, porque poderia ter sido aquela criança que durante um longo período da vida ia continuar sendo colocada naquela posição da criança birrenta, da criança mal criada, né? E que durante 7 anos
foi vista dessa forma, foi colocada dessa forma, e isso estava afetando muito a autoestima dela, trazendo sintomas importantes, como falei para vocês anteriormente, de tristeza, de depressão, de desvalia da vida, né? Então, esses comportamentos, né, que acabavam diminuindo a autoestima, baixando a autoestima dessa criança, também estavam afetando o relacionamento interpessoal dela. Então, ela era uma criança que não tem amigos, que tinha muita dificuldade de estabelecer esses relacionamentos sociais saudáveis. O estudo era extremamente aversivo, porque a metodologia de ensino para uma criança que tem dislexia precisa ser individualizada, planejada, né, com instrumentos lúdicos, com recursos que vão facilitar esse processo de aprendizagem. Então, quando a professora chegava ou quando estava na hora da aula online esse ano, os comportamentos disruptivos eles aumentavam muito, né? E não por uma questão só comportamental, mas porque existe um transtorno de base, por trás. Por isso, é muito importante que vocês fiquem atentos aos filhos de vocês. Observem, avaliem se aquele comportamento ele só tem origem realmente de aspectos comportamentais, ou se não, ou se você observa que pode ter um transtorno maior. Essa semana eu também atendi uma outra criança com um diagnóstico, né, sugestivo de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um TDAH, e com as mesmas questões trazidas, né? A criança que é birrenta, a criança que não para quieta, a criança que é mal educada e que é mal criada. Transtornos acometem o cérebro, o funcionamento do cérebro, então nem sempre a gente consegue por conta própria aprender. A gente nem sempre consegue por conta própria controlar a nossa capacidade dos nossos impulsos, né? Ou controlar a nossa hiperatividade, a nossa agitação motora. A gente precisa de um profissional que avalie isso da forma correta e que pense no tratamento adequado para cada criança. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo do IGTV, porque nós precisamos alertar outras famílias que podem estar passando por essa situação. Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Um beijo!